Bem-vindos à Pausa Zen, nossos encontros de segunda-feira aqui no Instagram. Sou Jana Palaoro, sou professora certificada de uma técnica que nos ajuda a aliviar estresse, ansiedade, a relaxar, trabalhar concentração, um traço por vez, num pequeno pedacinho de papel. E essa técnica se chama Zentangle. Então, toda segunda-feira, 19h30, temos um encontro aqui em que eu compartilho um pouco da técnica, da filosofia. E nesse momento nós estamos trabalhando um desafio, que é o desafio da Quaresma, em que eu estou compartilhando lá no meu canal do YouTube, algumas práticas diárias, 40 práticas serão ao todo, aí durante a Quaresma. Que trabalhamos um pequeno pedaço de papel, uma arte por dia nessas telinhas. Então, no final serão 40 telinhas como essa. E estamos criando aí um bonito mosaico nessas telinhas, aí ao longo de 40 dias. Então, aqui, ao longo dessas lives, eu estou trazendo algumas reflexões, insights. E também estou buscando inspiração em um livro de um filósofo brasileiro, Roberto Roden, que ele faz uma análise então filosófica do Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha ele está sendo a inspiração, a base dessas práticas, que eu trago as reflexões em um grupo fechado na nossa comunidade, e aí tem as práticas abertas que ficam lá no canal do YouTube. É só entrar, participar, procurar Jana Palaoro, e tem aqui também no link da bio, tem a minha foto, aquela bolinha, né, ali na capa do meu Instagram. Embaixo tem um link que fica ali, acho que as letrinhas ficam em azul, clica ali, tem o desafio da Quaresma, certo? É gratuito, não precisa se inscrever para participar, nem deixar e-mail, contato, telefone, nada disso. Entra ali e participa, certo? Deixa aí o convite, ainda dá tempo de participar. Ok? Então, boa noite a quem está chegando, Mônica, Rose, meninas, boa noite. E muitas de vocês estão postando, marcando ali o meu arroba, e eu adoro acompanhar então as artes que vocês estão fazendo. Então vamos de reflexão. Os desenhos, tá? Eles são práticas contemplativas, silenciosas, acompanhadas apenas de música, e elas ficam lá no canal do YouTube. E aqui no Instagram, segundas-feiras, eu estou trazendo uma reflexão para acompanhar aí a nossa jornada, que sabemos que não é tão simples, 40 dias, é desafiador, é um desafio, é desafiador. E como manter, né? Como se manter praticando, ok? Então, para hoje, vou trazer uma reflexão. Vou abrir aqui o meu caderno, um caderno onde eu registro algumas reflexões das práticas. Muitas pessoas me perguntam como organizar, né, o material do Zentangle, e eu organizo ele em caixas, em pastas. Esse aqui eu penso em fazer um quadro ao final, colocar uma telinha ao lado da outra, completar o mosaico e fazer um quadro. A gente pode colocar também em cadernos, diários gráficos, né? E uma coisa que eu acho interessante é ter junto com as telas, com as artes, alguns registros. Eu não preciso colocar em palavras, porque aqui eu já expresso, né, algumas emoções, pensamentos com o traço, mas eu posso também, para quem gosta de escrever, registrar. Então tem um caderno, um diário, que pode ser ali um apoio ao longo das práticas para a gente deixar registrado. Muitas vezes eu escrevo algum insight, alguma palavra atrás da tela, porque fica fácil de consultar, mas para quem gosta de escrever, eu gosto de escrever, eu compartilho aqui essa dica, ter um caderno, um diário, que possa fazer algum registro, colocar data. É interessante a gente ver a nossa evolução. Então, para hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente. Estava pensando, vou fazer uma leitura aqui de uns registros que eu fiz a partir da prática do 27º dia, essa prática de hoje, que está lá no
canal do YouTube. Então, vou compartilhar aqui essas reflexões com vocês. E eu começo trazendo uma frase, tá? Uma frase bem conhecida, de Guimarães Rosa, do livro Grande Sertão Veredas, que diz: o que a vida quer da gente é coragem. E aí ele continua dizendo que a vida ela é assim. Então ela esquenta e esfria, ela aperta e depois afrouxa, ela traz sossego e depois inquietação. Ou seja, a vida está sempre em movimento, ela nunca fica exatamente igual. E a vida, essa coragem, né, que a gente fala aqui, a vida exige coragem, não é uma ausência de medo, mas é uma capacidade de continuar no caminho, mesmo quando ainda não entendemos tudo, né? Quando não temos o panorama geral e a gente vê algumas incertezas nesse caminho, algumas dificuldades. Então, a palavra coragem, ela, falando da etimologia, um pouquinho dessa palavra, ela vem do latim coraticum, cor aticum. Então, coração, aticum de ação. Seria a ação do nosso coração, tá? Então, uma virtude e como uma força interior, ali que nos traz essa bravura que nasce do coração. E essa virtude, ela pode ser treinada, tá? E desenvolvida. Então, hoje na prática, o padrão que nós desenhamos começou, para quem viu, vai lembrar, né, aqui dos pontinhos aleatórios que fui colocando na tela, tá? E aí depois esses pontos que parecem não ter nenhuma relação uns com os outros, a gente começa a conectar de 3 em 3 e eles vão formando uma malha, uma teia, uma estrutura a partir de pontos aleatórios. E muitas vezes a nossa vida, ela também parece assim, né? São experiências, encontros, mudanças, incertezas, medos, questionamentos, dúvidas que surgem aí ao longo das nossas vivências e que parece que são apenas pontos soltos, mas com o passar do tempo, com a calma e com essa autoobservação, a gente vai vendo que muitos desses pontos, eles se conectam, né? E percebemos que existe um desenho se formando. Então, talvez a coragem, essa ação do coração, esteja justamente aí, em continuar ligando os pontos da nossa tela da vida. Então, mesmo sem ver ainda um resultado, mesmo sem ter a certeza de como vai ficar lá no final, toda essa conexão, continuar ali, com essa bravura, com essa ação do nosso coração, de confiar e seguir, conectando, ponto a ponto, mesmo diante de todas as incertezas. É um desafio? Né? Esse ato de confiar, com esse coração, com essa bravura do coração. Então, é mais ou menos como acontece também aqui na prática do Zentangle. A gente, quando começa com uma tela em branco, acrescenta os pontos, a gente não imagina como que ele vai terminar. E aí a gente vai colocando os traços. É uma técnica que ela é ótima para a gente soltar o controle, aquietar a mente. A gente tenta controlar muitas coisas e nem sempre as coisas saem como o esperado. Tá tudo sempre, como disse aqui, né, no início do trecho que eu compartilhei, do Guimarães Rosa, né? A vida está sempre mudando. Então, hora esquenta, hora esfria, hora aperta e depois afrouxa, às vezes traz sossego, às vezes traz, né, inquietação. Então, o convite do Zentangle é: siga o processo. Um ponto por vez, colocando na tela, conectando um traço por vez. Né, um passo de cada vez. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Estou lendo aqui um trecho das reflexões que eu registro a partir das práticas. Nós estamos no 27º dia do desafio da Quaresma. Estou compartilhando alguns insights da prática deste 27º dia. Então, dizia aqui, né, que a vida, raramente ela vai nos mostrar o desenho inteiro.
né? E no nosso desafio da quaresma, a gente está trabalhando isso de uma maneira muito simbólica. Então, cada telinha aqui, cada dia é um ponto, cada traço ali, né? Cada prática é uma conexão e aos poucos a gente está formando um mosaico, tá? E hoje eu deixo aqui uma pergunta, então o objetivo é trazer essa reflexão, que vocês façam aí também, né? Olhando para a história, para nossa história de cada um, para nossa história de vida. A gente faz essa reflexão de observar, de perceber os pontos se conectando, todas essas vivências, essas experiências como oportunidades de aprendizado, construindo uma tela maior. Perceber cada experiência, então, como uma oportunidade de aprendizado. Os filósofos percebem muito assim, né? A vida como uma experiência pedagógica que vai nos ensinando. É como um jogo de videogame, a gente vai passando etapas, passando para as próximas etapas. Mas a gente também, se não faz esse movimento, a gente vai ficar parado, estacionado. Então, esse é o convite do Zentangle e principalmente desse desafio. 40 dias para fortalecer, para fazer essa prática, então, de treinar um espaço interno de quietude, silêncio, mas principalmente de conexão com a gente, que nesse espaço que a gente consegue buscar essa conexão. E aí, a partir disso, refletir sobre os pontos e os traços que estamos acrescentando aí na tela da nossa vida. Então, são 365 dias no ano, o convite é para que durante 40 dias a gente faça esse treino, quem sabe a gente possa ampliar aí para os demais dias, seguir praticando, experimentar isso, né, e seguir praticando. Então, 40 dias para criar um hábito e também incluir na rotina esse momento, essa pausa para a gente. Então, fecho aqui a reflexão com esse convite, talvez a coragem que a vida está aí pedindo para a gente é justamente esse simples continuar no processo. Então, agir com a bravura de um coração forte, um ponto por vez, um traço por vez. Então, essas são as reflexões de uma prática de Zentangle, da 27ª prática. Quem quiser desenhar comigo, está disponível lá no canal do YouTube. É só aparecer lá no canal e praticar comigo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Saúde complementar. Boa noite, Jana. Aqui Rosana, de Bragança Paulista. Bem-vinda, Rosana. Então, tem praticantes aqui do Brasil inteiro com a gente. E eu tenho recebido muitos comentários bonitos também lá no canal do YouTube. Quero agradecer. Deixem lá os insights, algumas reflexões que possam surgir. Eu adoro ler, eu respondo. Estou um pouco atrasada nas respostas. Esse fim de semana estava em algumas atividades familiares. Estava aproveitando a família, mas vou responder todos os comentários lá. Rose, essa semana que passou, não fiz quase nada. É isso, é o que falava aqui o trechinho, né? Às vezes a vida, ela aperta um pouco, às vezes fica mais calma e às vezes a gente fica envolvido com muitas atividades práticas que a gente precisa resolver, né? Então ali é não deixar que isso, se por acaso surgir algum desafio, então se a gente tem mais atividades que a gente tem que se dedicar ali, que é natural que apareça ao longo de 40 dias, então que isso não nos afaste, não nos faça desistir. E aí a gente simplesmente retoma. No momento que sobra um tempo, que a gente conseguir priorizar e colocar aquele espacinho de novo na agenda pra gente, que a gente retome, e não simplesmente acabe se desmotivando e desistindo, né? É natural, a gente sabe, 40 dias é um período bem longo, então vai surgir, com certeza, vai surgir num desafio de 40 dias algum desafio, alguma dificuldade, faz parte, pra gente lidar, treinar essa força interior e seguir praticando. Oi, Rita, boa noite. Eu estava compartilhando aqui, então, algumas reflexões que faço num caderno de apoio às práticas. Até a Rita entrou aqui e me lembrou, porque muitas alunas também estão compartilhando no grupo que temos,
fotos de álbuns em que elas também fazem os registros, os próprios insights, né? E colocam lá, então, às vezes dá para fixar o próprio tile ou fazer também o desenho no próprio caderno, depois faz no tile e depois faz no caderno. Então também é um exercício gostoso aí de praticar, de incluir no diário gráfico. Então, se não tivermos mais perguntas, hoje foi uma reflexão breve, até para não sobrecarregar, porque estamos aí 40 dias desenhando. As práticas estão lá no YouTube, deixo o convite, vão lá no canal, acompanhem, tá muito bonito o desafio. E fecho de novo com a frase, então, com um trechinho aqui de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. O que a vida quer da gente é coragem. Então, a vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta e depois afrouxa, traz sossego e depois inquietação. É isso, né? A vida está sempre em movimento. Então, desejo uma boa semana para todos. Lembrem de incluir nas suas agendas momentos de autocuidado, se priorizem também. Seguimos praticando o nosso desafio da quaresma. E até a próxima segunda. Me acompanhem lá durante toda a semana aí no YouTube. Um beijo, boa semana!